dando uma revisada assim, alguns exercícios. Na verdade, eu tinha ficado de mandar esses exercícios para vocês lá pelo Classroom, né? Mas a hora que eu tinha que formatar, a hora que eu fui olhar para formatar, aí eu verifiquei que a maioria dos exercícios tem conteúdo que a gente ainda não viu muito bem. Então eu achei melhor deixar, falei, eu não vou gastar tempo formatando exercício que nem talvez ia ter que escolher uns 3 ou 4, né? Então eu vou aproveitar, então vamos fazer como revisão. Aí eu vou pedir a tua interação aqui comigo, Everton, respondendo, tá? Então, vamos verificando só para relembrar o que é frase, o que é oração, o que é período. Frase, vamos ver um pouco mais hoje. Frase, sentido completo, sem verbo. Oração com verbo também, sentido completo. Certo, mas não tem frase com verbo? Uma frase com verbo, uma frase verbial, como que chama? Verbal, isso. Ou oração. Isso. Então a frase, ela pode ser nominal ou verbal. Se ela for verbal, ela é igual uma oração. Agora, uma oração não pode ser igual uma frase nominal, porque tem que ter o verbo. Isso. Então, basicamente, é isso daí que tem que lembrar, né? Então, aqui, identifique quais dessas alternativas são frases, quais são orações. Letra A, ufa. Frase. E é frase? Não. Nominal, muito bem. Letra B, é provável que ele não venha. Frase verbal. Ou oração. Ou oração. Então, são as duas coisas, né? Sim. Talvez ele vá. É oração. Oração ou frase verbal, né? Que os anjos te protejam. Oração. Oração ou frase verbal. Tem alguém aí? Eu acredito que seja oração. Oração e frase verbal. Sim, porque tem o verbo ter, né? Em cada uma delas, com exceção da letra A. Então. Eu acho que você tem que fechar aqui, senão vai estar um quadrado aqui. Deixa eu ver. Tava mesmo. Não te atrapalhei, não, né? Não. Ok, então aqui tem as respostas. É uma frase ali também, uma oração. É uma frase ali também, uma oração. Onde que eu mudo a cor da letra? Ixi, esse daí eu não sei. Texto. Cor do texto. Ok. Indique a única alternativa que é classificada como frase não oracional. Frase não oracional ou frase oracional é o mesmo que frase verbal. Certo? Aqui no caso é a frase não oracional, ou seja, não verbal. Já? Pode falar. Já. Exatamente. Na letra A nós temos o verbo. Chamei. Na letra B também. Fazemos. Na letra C. Eu só existe. Tem 2 verbos aqui. Na letra D, que realmente não há nenhum verbo. E na letra E tem o verbo. Não sei. O verbo sei, né? O não é outro. Sim. Mas tudo bem, é isso aí. Não sei. Quase. Onde? Já tinha esquecido. Classifique as frases a seguir em declarativas afirmativas, negativas, ou imperativas, interrogativas e exclamativas. Ok. Aí então, vamos lá. Letra A. Eu gosto de assistir a filmes nos momentos de lazer. Declarativa afirmativa. Declarativa afirmativa, exatamente. Letra B. Não o acompanharei nessa viagem. Declarativa negativa. Declarativa negativa. Letra C. Que lindo dia. Exclamativa. Exclamativa. Está expressando uma emoção, né? Letra D. Entre e sinta-se à vontade.
Entre síntese e vontade é uma imperativa. Imperativa. Aqui está indicando que é um pedido, Uhum. né? E levemente uma ordem, Sim. né? Mas aqui no caso é mais um pedido, né? Sim. Você não está mandando, entra e fica à vontade, né? Perde totalmente o A sentido. educação. E a educação também. Exato. Letra E. Não convidou para o jantar? Não. Interrogativa. Interrogativa. Exatamente. Sempre. Direta ou indireta? Direta. Direta. Então, a mais fácil é essa. Sempre tem uma interrogação no final. Mas, às vezes, não. Porque tem a interrogativa indireta. Sim. Aonde o azinho, né? Mas a mesma coisa, tá? Mesmo classificar de acordo com a semântica, né? Com o sentido. Uhum. Chegamos. Afirmativa seria a declarativa. Declarativa afirmativa, ok. Desista desse caminho. Exclamativa. Não. Imperativa. Imperativa. Eu esqueço os nomes das frases da nomenclatura. Certo. É só tentar lembrar da associação, interrogação, Sim. exclamação. Interrogativa, né? exclamativa, Imperativa. agora, declarativa, imperativa e optativa, então não se fala. Porque não é costumeiro, não é rotineiro. É uma terminologia não muito usada, Sim. né? Então, letra B, declarativa, né? A letra C... A letra B é qualquer imperativo. Não, a letra B... Não, declarativo, perdão. Desista desse caminho. A letra C, sim, Sim mesmo. Imperativa, aqui dando um conselho, Sim. né? Boa sorte optativa. Optativa. Eu lembro mais ou menos do conceito optativo. Optativa é lembrar desejo. Isso. Desejo para alguém. Né? O que às vezes confunde é o que é desejo com o que é emoção. Sim, seria isso. Né? Porque às vezes na optativa também tem o ponto de exclamação. Sim. Por isso que às vezes confunde. Chegamos. Aí sim é exclamativo. Aí sim, exclamativo. Muito bem. Acho que essa conceituação aqui acho que ficou de boa, já deu para pegar bem. Sim. Classifique em frases verbais e nominais. Não, essa daqui eu não vou. Porque é um exercício demorado, eu não vou. É mais do mesmo. Então não há necessidade. Por isso que eu coloquei até um X aqui, falei, vamos fazer só essas daqui. Agora nós vamos lá para a apostila da sequência ao assunto, né? Aprofundando um pouco mais. A gente viu então frase, oração. Agora vamos falar um pouco mais sobre período. O que é período? Período é junção. Junção? Da frase e da oração. Não, seria um texto, né? Isso. A frase, ela pode ser um período também. Porque qual é o conceito de frase? O conceito de frase é um enunciado de sentido completo. Que pode ter uma ou mais palavras. Né? Então, uma frase pode ser também um período, que é uma junção, como você disse, de várias orações, certo? Mas o importante é saber que período... Não existe período de uma palavra só, né? Nem uma frase de uma palavra só não pode ser um período, mas de mais de uma palavra pode ser um período. Ou não? Pode ser. Porque tem período simples e período composto, que é o que nós vamos ver. Certo? Aqui, ó. Constituída de uma ou mais. Né? Na verdade, precisa ter pelo menos uma ou mais orações. Mas que forma que precisa ter o quê? Um todo. Né?
Não são coisas desconexas, né? Sim. Ah, Sim, sim, que eu digo, por exemplo, ufa, é uma frase, uma frase. mas não pode ser um período. Poderia ser, não chega a ser um período, porque ser um período precisa Isso ter pelo menos constitui. uma oração, né? Exato. Então, é isso que eu estava pensando. É mais uma frase nominal, né? Só. Mas mas a ideia, o que importa é que você saiba que período ele pode ser simples, ele pode ser composto, Sim. né? E que é o que vai ser visto mais para frente, que com um pouco mais de complexidade, porque o período composto ele é subdividido, né? Que é onde nós estudamos os tipos de orações e a relação que elas têm umas com as outras, se é de subordinação ou de coordenação. Então, constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. E ele pode ser simples ou composto. O período simples é aquele que constitui apenas de uma oração e recebe o nome de oração absoluta. Aí temos aqui alguns exemplos, né? O amor é eterno, as plantas necessitam de cuidados, os verbos estão em destaque aqui. Aí nós lembra, né, que cada verbo constitui uma oração, né? Quero aquelas rosas, o tempo é o melhor remédio. No período composto, precisa ter duas ou mais orações, né? Isso, então aqui tem dois verbos, duas orações, né? Quero aquelas flores para presentear minha mãe, também duas orações. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer, né? Então vários verbos, várias orações. Cheguei, jantei e fui dormir. Mesma coisa. Como toda oração está centrada num verbo ou numa locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações existem é só contar os verbos ou as locuções verbais, né? Para que nós estudamos análise sintática, né? Com o objetivo de examinar a estrutura de um período ou das orações que compõem o período. Então, na análise sintática, nós estudamos a oração e o período, no caso, o período simples e o período composto, como eu já tinha dito um pouco antes, né? O relacionamento que tem de uma oração com a outra, de umas com as outras, né? Então, examinar essa estrutura, né? E aí, para facilitar a compreensão da mensagem. Qual é a estrutura, então, de um período? A estrutura básica, nós já vimos. Qual é a estrutura básica? De uma oração, pelo menos. Oração que chama? Sujeito, verbo e... Não, são só dois. É sujeito e verbo, né? Sujeito e predicado. Predicado, isso. É que o verbo faz parte do predicado. Mas essa é a estrutura básica, certo? Mas não tem mais. Não, é que o sujeito predicado é a estrutura básica. Sim. Mas às vezes há os termos, por exemplo, há um vocativo que não tem, que não faz parte nem do sujeito nem do predicado. Nós até falamos um pouquinho na aula passada. E o sujeito predicado, ele tem várias subdivisões aí. Os termos ali, eles cumprem vários papéis ali, que é o que a gente estuda na análise sintática. Então, ao analisar aqui no período acima, conhecemos mais pessoas quando estamos viajando, é possível você identificar o quê? Duas orações. Quais são as duas orações? Conhecemos mais pessoas. Não, a primeira oração em volta de um verbo, o verbo conhecer. Quando estamos viajando, é a segunda oração. As duas orações, elas estão conectadas por um termo aqui conectivo, que é o quando, né?
Então, aqui você, basicamente, né, a estrutura de um período, a estrutura de uma oração, você analisa entre sujeito e predicado. E a estrutura do período, você vai analisar quantas orações há naquele período. Os termos da oração. No período, conhecemos mais pessoas quando estamos viajando, existem 6 palavras, certo? E cada uma delas exerce uma determinada função sintática na oração. Nós já estudamos a palavra, o termo e a sua função morfológica. É a função do termo em si, a função primária, assim, o papel primário que ele exerce. Né? Porque, às vezes, esse termo ele pode migrar para outras classes de palavras e ter outros papéis. Ou mudar, ou melhor dizendo, mudar a sua função morfológica. Na análise sintática, a gente já estuda de uma maneira mais ampla, né, o relacionamento do termo na oração e de oração em relação a outra oração. Então, cada uma delas, né, das palavras, isso exerce, estou querendo acelerar, estou tropeçando, exerce uma determinada função nessas orações. Na análise sintática, cada palavra da oração, ela é chamada de termo da oração. E, então, termo é a palavra considerada de acordo com a função sintática que ela exerce. Então, cada termo tem a sua função sintática. E, além da função morfológica, nós dizemos que nós estudamos morfossintaxe, que é os 2 papéis, né, do termo, né? Bom, segundo a NGB, né, Nomenclatura Gramatical Brasileira, os termos da oração podem ser essenciais, que são os fundamentais, ou os mais básicos, né? Que são sujeito e predicado nas orações. Então, quando você vai estudar análise sintática, a primeira análise que você faz é o dos termos essenciais, sujeito e predicado. Depois você estuda o resto. Também tem os termos integrantes, que é aqueles que complementam o sentido do verbo ou dos nomes. Eles recebem um nome sintático. Complemento verbal, que é objeto direto e objeto indireto. Complemento nominal e o agente da passiva. Esses são os termos integrantes. Esses são chamados de integrantes porque eles são exigidos no contexto, certo? Eles são exigidos. Os acessórios, eles desempenham já uma função secundária, né, que é de pode expressar várias coisas, que aqui essa caixa de texto que está no lugar errado aqui. Pode exprimir, deixa eu ver aqui, não vai dar. Vai exprimir a função secundária. Pode exprimir circunstância, pode exprimir tempo, pode exprimir uma explicação, por exemplo, no caso de um aposto. Então, eles são chamados de acessórios porque eles enfeitam. Eles complementam, mas de maneira secundária. E não. Você pode. Isso. E o vocativo, inclusive. Só que aqui o vocativo foi colocado aqui porque na análise sintática ele é um termo à parte. Ele não faz parte da estrutura básica essencial. Ele não faz parte nem do sujeito nem do predicado. Ele é um termo à parte, certo? Mas também ele pode ser chamado de um termo acessório porque está ali de maneira secundária, só para complementar secundariamente ali a informação, né? Então, resumindo, frase é todo enunciado linguístico que possui o sentido completo, com uma ou mais palavras, né?
Oração é um enunciado que ocorre onde ocorre o sujeito e predicado. Ou ao menos o predicado, porque às vezes o sujeito ele está oculto, ou às vezes ele é inexistente devido à natureza do verbo. Conhecemos muitas pessoas, o sujeito é oculto. Mas, por exemplo, choveu muito hoje, o sujeito é inexistente, porque o verbo chover é impessoal. Ninguém chove. É, isso. Porque pode, então, haver orações sem sujeito. Período é a frase organizada em orações, né? E ele pode ser simples, quando ele é formado por uma única oração, que é também chamado de oração absoluta. No caso aqui, ó, a inflação continua alta, né? Ou pode ser composto, quando ele é formado por mais de uma oração. A inflação continua alta e os salários continuam baixos. Então, aqui você tem um período composto e no anterior um período simples. E perceba que cada oração, aqui no caso do período composto, ela está em volta de um verbo, ela é construída em volta de um verbo e há um elemento que conecta, né? Neste caso aqui, né? E também há o parágrafo. O parágrafo não faz parte aqui dessa parte de análise sintática, mas só para compreender que o parágrafo, ele é um recurso de organização do texto, né? E ele é onde ele reúne vários períodos, formando uma unidade, um bloco, uma unidade. Então, aí por isso que é parágrafo. Aí tem os vários tipos de parágrafos, mas isso não faz parte agora do assunto, mas só para entender, né? Então, o parágrafo pode ter vários períodos. Sim. Mas geralmente um parágrafo ele é separado por, vamos dizer, conteúdo, né? Tema de conteúdo. Isso. É um assunto em geral, é o mesmo assunto em geral, só que são várias subseções. Isso. Cada parágrafo é uma subseção. Cada parágrafo possui um tema central ali, daquele parágrafo. Exato. E ele é separado, ele geralmente por parágrafo recuado, né? Tem um recuo, né? Por isso que é chamado recuo de parágrafo, né? Na TEC. Então ele sempre tem um recuo, né? Para você identificá-lo. Ele é terminado por um ponto final, certo? Então você nunca vai terminar um parágrafo com ponto e vírgula. Você pode terminar dependendo. Pode, dependendo do tipo de texto, né? Ele quer deixar um mistério no ar, deixa uma reticências, né? Vamos ali, vamos colocar que nem Jonas ali. Por aí. Bom, então, aí vamos lá para os exercícios. Deixa eu ver aqui, vou pular essa parte. Isso aqui nós já fizemos, vamos ver aqui. Identifique as orações no período abaixo. Aqui a resposta eu deixei explícita de propósito, só para aproveitar a explicação aqui. Então, que nem aqui, ó, estava perdida e não sabia o que fazer. Né? Então, aqui você tem 3 orações que possuem 3 verbos: estava, sabia e fazer. Certo? Sim. Na primeira oração, como que você separa as orações? Separando pelos verbos. Na primeira oração estava perdida. Segunda oração, e não sabia. Terceira oração, o que fazer. Certo? Então aqui você tem 3 orações. E que tipo de período é esse? Simples ou composto? Composto. Muito bem. Caiu e machucou-se outra vez. O enunciado contém 2 orações, porque possui 2 verbos. Caiu, machucou-se. Aí, perceba que na primeira oração só contém um único termo, caiu. Certo? Sim. Porque o sujeito aí está oculto. Quem caiu, não sei. Na verdade, aqui está indeterminado. Seria o erro. Né? Pode ser. Né?
Porque na maneira que caiu, pelo complemento da frase, no caso da segunda oração, foi uma pessoa, buscou sua vez. Ele. Pode ser. Não fui eu. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser um objeto, pode ser um animal, né? Sim, foi uma terceira pessoa. Não foi nem eu isso. nem você. Isso. Aí você pode dizer que é a terceira pessoa do singular. Machucou-se outra vez, compõe então a outra oração. Preciso que você vá à loja, troque o vestido, compre um cartão e entregue na casa de uma. Então, 5 orações. Primeira oração, preciso. Talvez, né, as pessoas falarem, quantas orações aí? A pessoa vai juntar aqui, ó, preciso que você vá à loja. Pronto, por cada vírgula, essa é uma oração. Troca o vestido. Assim. Então, mas não é. É cada... Porque na análise sintática, isso é importante fazer essa distinção. Porque quando você for fazer a análise completa, você vai analisar cada termo na oração e uma oração em relação à outra. Sim. Entendeu? A segunda oração, então, que você vá à loja. Terceira, troca o vestido. Quarta, compra o cartão. Compra o cartão? Isso. Compra o cartão, tá certo. Quinta oração, e entregue na casa da Maria. Ela continua doente e não vai ao hospital para ser consultada. 3 orações. Ela continua doente. Segunda, não vai ao hospital. Terceiro, para ser consultada. E você fez um lindo e minucioso. Você fez um lindo e minucioso trabalho. Aqui só há uma oração, porque só tem um verbo. O verbo fez. Não é porque tem esse termo aqui, não é porque tem esse conectivo aqui, né? A conjunção aqui, vai falar assim, pronto, tem 2 orações. Não confunda, tá? Os conectivos, eles conectam termos e orações. As 2 coisas. Neste caso aqui, está conectando 2 termos, né? Lindo e minucioso, mas não está conectando orações. Então aqui... Só deu disponibilidade de adicionar mais um adjetivo ao trabalho da pessoa. Como? Só deu a disponibilidade de adicionar mais um adjetivo. Isso, exatamente. Mas como o nosso foco aqui é distinguir quantas orações, né? Então, somente uma oração, porque só possui um verbo fazer. Agora, aqui, esse é mais exercício, classifiquem o período abaixo em simples ou composto. A viagem foi fantástica. Tinha feito tudo, na verdade, vamos lá. Tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu. Tinha feito, como que chamava? Chama quando as duas palavras formam o mesmo verbo. Uma locução verbal? Uma locução verbal, não é? Tinha feito. Isso. Tinha feito uma locução verbal, né? Isso. Eu tinha feito tudo por ele, mesmo assim ele mentiu. Mentiu, verbo. Mentiu, verbo. Composto. É composto. E com quantas orações? Tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu. São 2 orações. Certo. Separe as orações. Primeira oração. Tinha feito tudo por ele. Segunda oração. E mesmo assim ele mentiu. Certo. Letra C. Chegou exausto, sentou no sofá, ligou a televisão e adormeceu. Composto são 4. Chegou exausto, chegar. Primeira. Chegou exausto. Segunda oração. Sentou no sofá. Terceira. Ligou a televisão. Quarta. Adormeceu. Isso. Não esqueça de acrescentar os conectivos, tá? Sim. Sempre os conectivos, ele introduz a próxima oração. Sim, eu ainda não memorizei os conectivos, mas uma hora eu vou. Mas o mais importante é identificar o verbo agora. Sim. Você tem que falar com ele antes que seja tarde. Você tem que falar com ele antes que seja tarde. Você tem que falar com ele
Eu acho que é uma só, assim. E esse seja não é um verbo? Seja, ser, verdade, sim. Então, um período composto. Preciso da sua ajuda. Preciso, composto. Preciso de sua ajuda. Quantos verbos? Ajuda não é simples. Ajuda é um substantivo aqui, não um verbo, né? Sim. Muito bem. Nesse exercício aqui, deixa eu ver, está um pouquinho grandinho, mas vamos estudá-lo aqui. Também está com a resposta. Aqui tem um recorte de um texto, né? Do Menino Maluquinho, um trecho do livro. Identifique as orações e os períodos presentes no texto, tá bom? A melhor coisa do mundo na casa do Menino Maluquinho era quando ele voltava da escola. Então aqui você tem um período com várias orações. Quantas orações? A melhor coisa do mundo na casa do Menino Maluquinho. Aqui tem a resposta. Era quando ele voltava da escola. Primeiro procure os verbos. Esse aqui já está aqui a resposta. Possui dois verbos. Era e voltava. Ok. Vamos para o segundo período. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. A pasta e os livros chegar sempre primeiro e voando. Então, duas orações, sim, né? Ok. A maior dificuldade é memorizar realmente os verbos. É porque às vezes confunde, né? Por isso tem que ser bem assim, cuidadoso, né? Depois entra o menino com seu pé de vento e a casa ventava. Os quartos cantavam e tudo se enchia de som e alegria. Depois então, entrava, né? Primeiro verbo. E a casa ventava, não se classifica como verbo aí. Não é um verbo, ventar? Estou perguntando, se classifica como aquele verbo também se classifica como um evento climático, né? Então, sim. Ventar os quatro. É que aqui ventar está num sentido figurado, né? Porque os fenômenos da natureza eles são impessoais, mas em alguns contextos eles passam a ser pessoais. Sim. Certo? Sim. É o caso aqui, a casa ventar mesmo, não é literalmente, né? Não sei mas os quartos cantavam e tudo se enchia do som e alegria. Então o som entrava, ventava e enchia. Isso, 4 orações. Muito bem. Faltou. E a cozinheira dizia, chegou o maluquinho. Aqui está bem claro, né? O dizia e o chegou. Né? Aqui é interessante porque os verbos, né? O verbo na primeira oração está no final da oração, enquanto que o outro está no começo da oração, né? Bom, acho que é só isso aqui. Vamos lá para a apostila. Até aí, tudo bem, né? Deu para... Pelo menos assim, agora... Não, mas a gente está começando a estudar e o tema ele vai ser retomado várias vezes, com mais sempre... Eu acho que todo brasileiro diz isso. É uma língua realmente muito complexa, né? Linda demais. Entre todas, né, que pelo menos que eu tenho conhecimento, pela gramática, ela é a mais rica, mas também é a mais complicada. Toda beleza tem sua complicação. Sim, exatamente. Mas o desafio, né, também é algo assim atraente também, né? Por ser uma linguagem mais, né, complexa, né? Então, mas vale a pena estudá-lo, né? Pela beleza, pelos recursos dela, não só porque é a nossa língua pátria, mas também porque é um desafio, né? Sim. E a gente gosta de desafio, né? Coisa fácil demais,
Aquela fadídica frase, né? O português funciona tão ruim quando vem falar. É claro que você fala assim, para aprender inglês é muito difícil, é um desafio para mim, né? Mas é porque as pessoas elas têm um pouco de preguiça de estudar. Exato. Porque precisa um pouco de dedicação. Não é nada difícil para aprender comparado com o português. Não, exatamente. Assim, a dificuldade de um gringo, né, tentando aprender o português, não é nada comparado com um brasileiro tentando aprender o inglês. Mas o inglês, que é uma gramática pobre, é um idioma pobre. Sim. Eles falam mínimo, tudo faz, nós. É muito simples, né? É simples assim. É língua de índio. Sim. Então, mas seja como for, né? A gente não pode desprezar, né, essa riqueza que nós temos na nossa cultura, né? Agora vamos falar um pouco mais sobre sujeito e predicado, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o sujeito. O predicado vai ficar para a próxima aula, porque nós não teremos tempo, na verdade temos pouco tempo, né? Então, sujeito e predicado. Para que uma oração ela tenha significado, ela precisa de alguns termos básicos, né, na sua estrutura, né? Que nós somos chamados de termos essenciais, né? Então, que são sujeito e predicado. Nós já vimos, mas é só retomando. Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração vai dizer, né? Então, por exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas. As praias. Então, as praias, o sujeito, as praias, tudo que está no restante da oração está informando algo sobre as praias. Sim. Qual é esse algo? Estão cada vez mais poluídas, né? Predicado é o termo que contém um verbo e informa algo sobre o sujeito, né? Então, as praias, o que é dito sobre as praias? Estão cada vez mais poluídas. Só lembrando que essa informação do predicado, ela pode, de acordo com a natureza do verbo, ela pode indicar que é um atributo do sujeito, né, uma característica do sujeito, uma ação que o sujeito praticou, né, ou pode ser um conceito, né, que é dado, né, a respeito desenvolver um conceito sobre o sujeito, certo? Uma informação, né, uma constatação, né, ou uma explicação sobre o sujeito. E qual é a posição do sujeito na oração? A posição direta, que nós chamamos, é o primeiro sujeito e depois o predicado. Então, essa é chamada ordem direta. Ele vem antes do verbo, né? Portanto, antes do predicado. As crianças brincavam despreocupadas. Sujeito, as crianças. Brincavam despreocupadas, predicado. Mas tem a ordem inversa, onde o sujeito aparece depois do predicado. Então, brincavam despreocupadas as crianças. Então, não está errada você inverter, né? Fazer essa inversão. É um recurso que a nossa língua oferece. Mas também o sujeito pode vir no meio da oração. Despreocupadas, as crianças brincavam. Então, e quando você desloca o verbo aqui, no caso, você precisa marcar com vírgula, certo? Quando você desloca, né, faz essa inversão do verbo, do predicado, especialmente da parte do verbo, aí você precisa separá-lo por vírgula. E aí nós temos, então... Só para conformar, brincava que é o verbo, né? Despreocupado é um adjetivo dos brincavam, ou não? Isso.
Ah, desculpa, eu falei verbo, né? Não é... Desculpa, o verbo é brincava. Despreocupadas é um nome, é uma... É um complemento do brincava. Isso, é um complemento nominal em relação às crianças. A maneira como elas brincavam. Né? No caso aqui é um advérbio, né? De modo, como que elas brincavam? Despreocupadas. Ou pode ser também um predicativo, né? Dependendo do contexto, despreocupado pode ser um adjetivo, morfologicamente falando, mas ocupa a função de advérbio, adjunto adverbial. Sim. E eu coloquei despreocupado, mas nada a ver, não tem nada, esquece. Não, ainda bem que você falou. Ainda bem que você falou, né? Então, porque qual que é a ordem? Sujeito, predicado, mas ainda esmiuçando um pouco mais, sujeito, verbo e os outros complementos. Sim. Acessórios. Sim. Ou complementos essenciais. Sim. No caso aí, despreocupadas, é um complemento. Então, o normal é ele vir no final. Sim. Quando ele foi deslocado para o começo, aí então você precisa marcar por vírgula. É que nem aquelas clássicas cenas de filme que a pessoa vai falar o nome e fala o sobrenome primeiro, tipo, como é que chama o 07? James Bond. James Bond. Isso. É mais ou menos isso mesmo, né? Aí a classificação do sujeito. Ele pode ser, o sujeito, assim, basicamente, ele pode ser subdividido entre determinado ou indeterminado, mas também há o sujeito que é inexistente. Então, o sujeito que existe, ele pode ser determinado ou indeterminado, mas há o sujeito inexistente, certo? Sujeito determinado é que você pode identificar com precisão a partir da concordância verbal. Né? E ele pode ser simples, no caso aqui, ó, a rua estava deserta. Então, o sujeito aqui está bem determinado, a rua. Né? Qual é o sujeito? A rua. Quem estava deserta? A rua. Depois, por que é simples? Porque só há um núcleo. Nós precisamos identificar também no sujeito o que é o núcleo, ou quais são os núcleos. Depois nós vamos ver um pouquinho mais. Não se deve confundir sujeito simples com a noção de singular, certo? Porque, por exemplo, os meninos estão gripados. Os meninos, sujeito, mas não continua sendo sujeito simples, mesmo que esteja no plural. Por quê? Porque há um núcleo somente. Qual é o núcleo do sujeito? Meninos. O núcleo é o termo mais significativo daquele grupo, no caso aqui do sujeito. É o termo mais importante ali. Tudo que está ao redor dele só complementa, ou está junto, chamado de adjunto. É sujeito simples e composto. A gente está falando por enquanto tudo simples, mas tem um composto também. Tem um sujeito composto. Imagino que seja os meninos e as meninas seriam composto. Exatamente. Os meninos e as meninas, porque aí você tem dois núcleos, meninos e meninas. São dois tipos de dois sujeitos diferentes. Isso. E quando nós falamos núcleo, é o termo, né? Não é os meninos e as meninas, tudo isso daí é sujeito. Mas o núcleo é meninos, meninas. São dois núcleos. Os outros termos, os, e as, são adjuntos. Só estão juntos ali para complementar ali, para especificar ou para dar mais informação. Mas o termo nuclear são esses daí, né? Basicamente, os sujeitos que, por exemplo, tem mais... Um sujeito naquela frase é um só. Porém, se separados se transformam num sujeito único, em outras frases, são núcleos diferentes. Isso. Por exemplo, uma frase... as árvores, os animais e todos os habitantes daquele espaço foi desmatado.
Foram desmatados. Foram desmatados. Isso. Lembra que tem que ter a concordância. É tudo isso. Tudo o isso sujeito aí. é tudo isso. Porém, se você colocar as árvores, os animais, todos os sujeitos tá ali, eles funcionam separadamente. Então, tem 3 núcleos. Então, são 3 núcleos. São um sujeito composto com 3 núcleos. Isso, porque tem 3 núcleos, exatamente. E aí o verbo, ele faz a concordância, né? Não, só porque é uma informação importante, porque é a maneira de você identificar. Sim. O sujeito pela concordância verbal. Mas é aí que faz a confusão, porque às vezes porque o verbo está concordando com um termo, por estar no plural, aí a pessoa vai sujeito composto. Sim. Porque o verbo está no plural, então eles pensam que é um sujeito composto. Mas não necessariamente. Está no plural, ou seja, o verbo vai concordar, mas o núcleo é um central de um só, os meninos. Isso. Então, o que faz o sujeito ser composto, além da concordância verbal, é o fato de que há mais de um núcleo no sujeito, né? Então, o sujeito é simples quando o verbo da oração se refere a apenas um elemento, né? Seja ele um substantivo, singular ou plural. Um pronome também pode ser, né? Ou pode ser um numeral, ou pode ser uma oração inteira formando o papel de sujeito, que é quando for estudar período composto, com mais detalhes, nós vamos ver. É chamado de oração subjetiva. É aquela oração que ela inteirinha faz o papel de sujeito da oração, em relação a uma outra oração, certo? Então, o sujeito, então, pode ser um substantivo, singular ou plural, mas pode ser um pronome, pode ser um numeral ou uma oração subjetiva. Por exemplo, os meninos estão gripados. Sujeito, os meninos. Aqui, o verbo está no plural, porém, o núcleo do sujeito é só um, é meninos. Mesmo que o termo esteja no plural, concordando com o verbo, o núcleo é um só, é meninos. É o mesmo caso aqui, ó. Todos cantaram durante o passeio. No primeiro caso, os meninos, aqui o sujeito é um substantivo. No caso de todos, aqui é um pronome indefinido, né? Todos cantaram durante o passeio. Então, aqui no caso, quem cantaram? Todos. Então, também um sujeito simples, um núcleo só, mesmo que esteja no plural. O sujeito composto, por sua vez, ele é quando 2 ou mais núcleos estão ligados diretamente ao verbo. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Então, quais termos estão ligados no sujeito, estão ligados ao verbo ser? Tanto tênis quanto natação. Então, os 2 termos são nucleares. Então, aqui você tem 2 núcleos no sujeito. Então, um sujeito composto. Tanto tênis quanto natação são ótimos exercícios físicos. Já teve exercícios transformando o sujeito composto em sujeito simples. Como? Exercícios transformando o sujeito composto em sujeito simples. No caso, tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Estes esportes são ótimos exercícios físicos, então é simples. Isso, muito bem, isso aí. Você pode transformá-los num período. E na verdade é importante saber isso daí, porque você pode, como o português não gosta muito de ficar repetindo os mesmos termos, uma questão de estilo, né? Então você pode substituir os termos, né? Modificando. No texto você fala o nome da pessoa uma vez só, depois você sugere você não precisa ficar repetindo, você usa um pronome que substitui, aí a pessoa já entende que está se referindo, né? Muito bem. O sujeito implícito, o que é o sujeito implícito? É que a gente chama de, que é aquele que está, ele não está explícito, né? É o contrário de... É o que eu chamo de sujeito oculto. Que também é chamado de sujeito oculto.
ele pode ser determinado, mas ele está oculto. Ele está implícito, né? Dispensamos todos os funcionários. Então, por causa do verbo dispensamos, por causa da desinência verbal aqui, da terminação, ambos, nós entendemos que o sujeito aqui implícito é nós. Né? Então, nessa oração, o sujeito é implícito e determinado ao mesmo tempo, pois está indicado pela desinência verbal nos. Agora, o sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, ele não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito. Quer dizer, você pode, com um recurso linguístico, você pode propositalmente indeterminar, deixar no ar, deixar vago, né? Quem é o sujeito da oração. Só falar dessa pessoa. Então, o primeiro caso, a primeira maneira de indeterminar o sujeito é quando ele aparece na terceira pessoa do plural. Ele é colocado sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente em nenhuma outra oração. Porque às vezes você... É aquilo que nós falamos no exemplo anterior lá, né? Do tênis e natação. Aí você retoma os termos, substitui por um pronome. Sim, mas então, se desde o início colocou... você, pelo contexto, você sabe identificar, né? É a mesma coisa aqui. Então, se você não tem um contexto anterior para saber, para determinar explicitamente quem é o sujeito, né? Então, e se está na terceira pessoa do plural, então é indeterminado, né? Então, procuraram você por todos os lugares. Quem procurou? Não sei, procuraram, né? Estão pedindo o seu documento na entrada da festa. Ó, estão pedindo, né? Então, aqui uma locução verbal. Pela experiência de vida, deve ser o segurança. Ai. Tá piadista hoje, hein? É bom para descontrair. Procurar, então, tanto procurar você por todos os lugares, estão pedindo seu documento. Aqui, tanto o verbo procurar quanto estão pedindo, que é uma locução verbal, estão na terceira pessoa do plural, que é uma maneira de indeterminar, né? Estão batendo na porta aí, né? Você não sabe nem se é uma, se é mais de uma, né? Também pode ser com verbo ativo, né, na terceira pessoa do singular. Aqui está um problema de gráfica aqui, que está encobrindo aqui, ficou meio confuso, mas depois eu explico. As páginas estão sumindo, tirou a partição. Isso. Então, com o verbo na terceira pessoa do singular, seguido pelo pronome se, que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito, né? Então, aí também o verbo, aí o sujeito é indeterminado. E ela ocorre, esse tipo de construção ocorre com verbos que não apresentam complementos diretos, né? Que não apresentam complemento direto, ou não apresentam objeto direto. Então, se o verbo for intransitivo, for transitivo indireto ou de ligação, né, ou seja, que não exige um objeto direto, nesses outros casos, então aí o verbo obrigatoriamente fica... esse tipo de estrutura, de construção, é de indeterminação do sujeito. Então, o verbo o verbo ativo na terceira pessoa do singular, quer dizer, na voz ativa, na terceira pessoa do singular. O verbo ativo quer dizer o quê? Sujeito ativo, né? Lembra que nós estudamos sujeito ativo, sujeito passivo? Estudamos sujeito? Não lembro bem vagamente. Lá em voz ativa, voz passiva, lembro né? Bem vagamente, mas não lembro sim. Mais o pronome se, né? E se o verbo for transitivo direto, está embaçando. Então,
Por exemplo, vive-se melhor no campo. Aqui é um verbo intransitivo, tá? E terceira pessoa do singular, vive, mais o se. Vive-se. Não dá para determinar, né? Não dá para personificar ou tornar pessoal, né, o sujeito. Se você refere à experiência do campo, é melhor, né? Vive-se melhor no campo. Não fala que eu, você, todos. Isso. Precisa-se de técnicos em informática. Precisa-se. Não dá para dizer quem é o sujeito aí. Sim. O sujeito agente, que é o que precisa, né? Como no primeiro caso não dá para terminar o sujeito agente, que é aquele que vive, né? Melhor, que é quem vive, né? Então, nesses dois tipos aqui, você tem o verbo na terceira do singular, mais o pronome ser, o verbo está na voz ativa. Aqui, para não confundir aqui, ó. Aprovou-se o novo candidato. Aqui, o verbo está na terceira pessoa do singular e tem o pronome ser. Só que aqui não é índice de indeterminação do sujeito esse ser. O sujeito aqui não é ativo, certo? Ou melhor dizendo, aqui não está na voz. Você tem, quando você pode transformar a oração para passar para a voz passiva, você consegue identificar um sujeito ali. Então vamos supor, ó, aprovou-se o novo candidato. O novo candidato foi aprovado. Então aí você transforma, você muda a voz do verbo, a voz da voz ativa para a voz passiva, você consegue identificar aí um sujeito paciente. Então aí, neste caso, esse C aí não é um índice de determinação, é uma partícula apassivadora. Certo? Então só lembrar disso. Esse Czinho é complicado, esse sim. O novo candidato foi aprovado, os novos candidatos foram aprovados, né? Agora, ao contrário do que, precisa-se de professor, precisa-se de professores. Aqui não dá para... Professores são precisos. Né? Muda o sentido, né? Então, basicamente, esses são esses três casos aí que você... Ou melhor, esses dois casos e tem o terceiro caso... Só um pouquinho. Aqui, ó. No casamento, sempre... Aqui é o verbo de ligação, né? No casamento, sempre se fica nervoso. Aqui é um tipo de verbo de ligação, né? Agora, no casamento, sempre se fica. Não dá para você determinar, né? Aí, a ideia é usar o termo indeterminado para generalizar, né? É o caso vive-se melhor no campo, sempre se fica nervoso, é para você dar uma ideia de generalidade, né? Está generalizando, né? Então, é uma construção, né, que você indetermina o sujeito para dar ideia de generalidade, né? Às vezes é para dar ideia de impessoalidade, né? Precisa-se de técnico, quem? Não sei, né? Então, o sujeito indeterminado, ele pode ser identificado nessas três formas, dessas três construções. Com o verbo no plural, sem contexto anterior, né? Na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular mais o se, né? Desde que não seja possível inverter para voz passiva, né? Ou, no terceiro caso, no infinitivo impessoal. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. Aqui o verbo está no infinitivo. Estudar. É triste assistir a estas cenas tão trágicas, né? Esses verbos aqui no infinitivo, lembra que o verbo no infinitivo é o verbo na sua forma lexical, ou seja, na sua forma sem conjugar, né? Por isso por isso que é impessoal. Você não está conjugando de acordo com a pessoa, né?
Então, os verbos no infinitivos, eles também podem ser usados de maneira a deixar o sujeito indeterminado, né? Não dá para você determinar quem é a pessoa que está relacionada ao verbo estudar, né? Ou o verbo assistir, né? O que vem antes era penoso, é triste, só está complementando, é um termo complementar. Sim. Mas eles não são sujeitos neste contexto aqui. Observação: quando o verbo está na terceira pessoa do plural, fazendo a referência a elementos explícitos em orações anteriores ou posteriores, o sujeito, então, é determinado, mesmo que esteja na terceira pessoa do plural. Como é o caso aqui, ó. Felipe e Marcos foram à feira, né? Compraram muitas verduras. Isso. Se eu isolasse só a frase aqui, a oração, comprar muitas verduras, aí seria indeterminado, certo? Então, aqui, o sujeito é eles, Felipe e Marcos, ocorre o sujeito oculto. No caso aqui na segunda oração. Então, na primeira oração, quem é o sujeito? Isso é uma observação importante. Primeira oração? Felipe e Marcos foram à feira. Felipe e Marcos. Tá. Segunda oração, compraram muitas verduras. Sujeito indeterminado. Não, usando nesse período todo. Felipe e Marcos. Não, aí nesse caso, o sujeito é eles. No caso, sim. Se for usar no caso aqui, Felipe e Marcos é um sujeito composto, e no comprar, no caso, você quer usar o eles, é um sujeito simples. É um sujeito, mas aí a categoria é oculto, né? Eles. No caso aí seria eles, indeterminado. Isso. Porque quando você vai analisar o sujeito da oração, você tem que isolar a oração, certo? Você tem que isolar e falar quem é o sujeito desta oração. E desta, e desta, e desta. Sim. Só que aqui foi colocado de propósito para não confundir, porque o verbo está na terceira pessoa do plural, falar que é indeterminado. Sim. Porque o verbo está na terceira pessoa. Como foi dado o contexto, separando sintaticamente, você teria o eles, né? Isso. Não tem o Marcos. Exatamente. Entendi. Mas que no contexto geral, você sabe que esse eles é Felipe e Marcos. Né? Na questão da interpretação. E a oração sem sujeito? É aquela que é formada apenas pelo predicado e ele articula-se a partir de um verbo impessoal, né? Havia formigas na casa. O verbo haver, essencialmente, é um verbo impessoal, certo? Ele ele é tão impessoal que ele não flexiona. Você não pode colocar, porque formigas está no plural, haviam formigas, certo? Você não flexiona, haviam formigas. Porque o verbo haver, ele, no sentido de existir, o verbo existir é pessoal, mas o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Então, de um modo geral, o verbo haver, ele é impessoal, ele não flexiona. Mesmo que o termo que está próximo a ele esteja no plural, certo? Então, você não fala haviam muitos alunos, haviam muitos anos que não havia. Havia, né? Verbo ver, né? Acraseado. Então, acraseado centrado. Então, o verbo haver, que de modo geral é um verbo impessoal, né? Indicando existência ou indicando tempo decorrido, né? Há muitos anos, né? Há muitos anos, não há muitos anos. Você não faz essa concordância, né? E também os verbos de fenômeno da natureza. Nevou muito este ano em Nova York. Basicamente, esses são os verbos impessoais. Então, é possível constatar que essas orações, elas não têm sujeito.
a enunciação pura e absoluta de um fato constitui a enunciação pura e absoluta de um fato através do predicado. Então, ela não precisa do sujeito. Ela, pura e simplesmente, indica um fato só pelo predicado. O conteúdo verbal também não é atribuído a nenhum ser, por isso é impessoal. E a mensagem centra-se no processo verbal, no processo em si do verbo. No caso aqui do verbo existir, no verbo haver, no sentido de existir, e no verbo de nevar, de fenômeno da natureza. Então, só repetindo, verbos que exprimem fenômenos da natureza: nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer. Então, nestes casos, os verbos são impessoais. Então, aqui, choveu muito no inverno passado. Sujeito, inexistente. Predicado, choveu muito no inverno passado. Amanheceu antes do horário previsto. Sujeito, inexistente. Predicado, amanheceu antes do horário previsto. Observação: quando esses verbos são usados na forma figurada, eles podem ter um sujeito determinado. Como, por exemplo, choviam crianças na distribuição de brindes. Você pode até inverter, crianças choviam na distribuição de brindes. Qual é o sujeito aí? Qual é o verbo? Qual é o ente que pratica a ação aí de chover? Crianças. Só que aqui o verbo chover está usado no sentido figurado, não é literal, não chove criança, né? Já amanheci cansado, né? Quem é o sujeito? Eu. Quem é que amanheceu? Eu. Mas aqui é figurado, não é literal, eu não amanheço, né? Então, os verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados, indicando uma ideia de tempo decorrido ou de fenômenos meteorológicos, também passam a ter uma natureza impessoal. E aí o sujeito passa a ser inexistente. Por exemplo, é noite, indicando o período do dia, né? Eram 2h da manhã, indicando hora, né? Então, nestes casos aqui, esses verbos, eles passam a ser impessoais, porque estão indicando tempo decorrido, tá? Ou fenômeno da natureza, tá? Observação: ao indicar... o tempo já foi. Ao indicar tempo, o verbo ser, ele varia de acordo com a expressão numérica que o acompanha. Então, é 1h ou são 9h, tá? No caso do verbo ser, né? Então, ele pode dizer hoje é ou hoje são. Aqui é facultativo. Por que é facultativo? Hoje aqui está no singular porque está implícito que hoje é dia 15 de março. Tá? Então, aí no caso, hoje o está concordando com o dia, está implícito, está escondido. Mas eu posso dizer, hoje são 15 de março, porque aí o são está concordando com o número 15. Certo? Eu particularmente nunca escutei o apóstolo no dia com a ação 20 de março. Certo. Então, aqui, está tarde, né, indicando o tempo. Está muito quente, indicando temperatura. Então, o verbo ser aqui, ou melhor, o verbo sar. Nossa, verbo sar, que verbo é esse? O verbo estar, ele está aqui assumindo, o verbo estar, ele não é um verbo impessoal. Né? Eu estou, tu estás, ele pode ser conjugado. Mas neste caso aqui, indicando tempo, ou indicando temperatura, fenômenos da natureza, de modo geral, ele passa a ser impessoal. O verbo fazer, né, por exemplo, faz 2 anos, não fazem, né, 2 anos, né, ou fazem 2 dias, não. O verbo fazer aqui no sentido de tempo decorrido, ele é impessoal, então ele não flexiona. Fez 39 graus
temperatura ontem. E o verbo haver, né? Não a vejo há anos, tempo decorrido. Havia muitos alunos naquela aula. Verbo haver significando existir, certo? Atenção, nós estamos terminando, tá? Com exceção do verbo ser, os verbos impessoais, eles devem ser usados sempre na terceira pessoa do singular. Devemos ter cuidado, né? O verbo ser, qual? Aqui no caso das horas, aqui, ó. Aqui ele pode flexionar para concordar com o número, né? Quantidade. Então, com exceção do verbo ser, os outros verbos usados de forma impessoal, eles nunca vão flexionar para o plural, tá? Então, tem que ter muito cuidado com os verbos fazer e haver usado impessoalmente. Faz muitos anos que nos conhecemos. Deve fazer dias e não devem fazer dias, né? Há muitas pessoas interessadas na reunião. Houve muitas pessoas interessadas. Havia muitas pessoas. Haverá muitas pessoas. Não haverão, né? Deve ter havido muitas pessoas. Pode ter havido muitas pessoas. Então, sempre no singular. Há uma exceção. Quando o verbo haver for usado como auxiliar, aí quem manda é o verbo principal. Entendeu? Por exemplo, eles haviam escutado quando bateram a porta. Eles haviam escutado. Aí... Mas ele não perde a essência de existir, né, no caso. Não, aí o verbo principal é o verbo escutar, que é um verbo de ação. Sim. Então ele fica subordinado e aí ele perde sua essência de ser impessoal. E também e aí sentido de existência também, né? Porque ele tá... Isso, porque aí não é questão de existir, porque o verbo aí não é um verbo de existir, é um verbo de ação. E aí, por ele ser auxiliar, ele que vai para o plural. Aí ele precisa mandar o... Aí ele, como ele é auxiliar, o principal que manda, então é ele que faz o trabalho de flexionar, ele faz o serviço sujo. Boa analogia. Bom, então por hoje, vamos parar por aqui, que já passa muito da hora, que eu queria chegar até aqui mesmo. Porque aí na próxima aula vai ter o predicado. E se der certo, eu mando exercícios. Senão a gente faz na aula. Tá bom? Uma hora dá certo. No problem. O meu problema é eu ter que formatar eu tenho exercício, mas sempre a questão, porque meu computador é muito concorrido em casa. A Laura faz os serviços para o pai dela, formatar apostila, essas coisas no meu computador. Eu acabo ficando... Mas tudo bem. Isso não vem ao caso. Então, por hoje, esse é o nosso assunto. Na próxima aula, a gente se vê aí falando sobre o predicado e fazendo alguns exercícios sobre sujeito. Ok? Muito bem. Aqui primeiro, né?